Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula de corporeidade. Na aula de hoje vamos falar de possíveis contribuições para a educação. A pesquisa sobre corporeidade e aprendizagem, uma relação político-pedagógica, ressalta algumas reflexões sobre possíveis contribuições para a educação, dentre as quais se destaca o conceito de aprendizagem, a linguagem corporal como um conhecimento pautado numa lógica sensível e a historicidade do corpo e as condutas éticas. A discussão realizada sobre a construção teórica e prática da relação político-pedagógica entre os conceitos de corporeidade e aprendizagem poderá fornecer elementos para a construção de uma base epistemológica para se pensar a educação a partir da compreensão do corpo humano na sua relação consigo, com o outro e com o ambiente em que está inserido, bem como o fenômeno da cognição corporal. A possibilidade de estabelecer aproximações epistemológicas entre as ciências naturais, humanas e a filosofia poderá contribuir com a educação para que esta reconheça a polissemia do corpo e a necessidade de buscar o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento, superando a fragmentação dos saberes e do próprio sujeito em corpo e mente. Pensar a educação é ao perceber que o corpo e a aprendizagem se interpenetram através de uma lógica recursiva, ao compreender que o corpo é uma construção biocultural, um corpo vivo, e ao compreender que os opostos, em vez de se isolarem, se complementam, poderá redimensionar as concepções tradicionais de educação pautadas numa visão mecanicista, que ao buscarem a homogeneização dos corpos, concebem a criança como um ser passivo, capaz de decodificar os estímulos do professor através de respostas pré-estabelecidas. A educação, ao refutar os determinismos e ao reconhecer que o conhecimento emerge do corpo a partir das experiências vividas, como observamos nos conceitos propostos por Milieu-Ponty, Maturana, Varela, nos estudos dos outros autores com os quais dialogamos nas entrevistas com os alunos e com os professores que realizamos, poderá perceber tanto a autonomia quanto a dependência do corpo com o meio em que está inserido. Nesse contexto, considera-se que na própria ação há cognição, tendo em vista que a aprendizagem emerge do corpo a partir das suas relações com o entorno. Essa concepção de aprendizagem problematiza, portanto, a concepção tradicional, dualista, pautada nos pressupostos racionalistas da modernidade, a qual concebe o corpo e como instrumentos no processo de conhecimento, podendo ser destacado ou considerado acessório no processo de construção do conhecimento. Acredita-se que essas reflexões podem contribuir com a educação para o reconhecimento da linguagem corporal como possibilidade de conhecimento. Um conhecimento pautado numa lógica sensível que emerge do corpo e é revelada no movimento, que é gesto e linguagem do corpo, em sua história biocultural. Pensar o corpo na educação em geral e na escola em particular é inicialmente compreender que o corpo não é um instrumento das práticas educativas. Portanto, as produções humanas são possíveis pelo fato de sermos corpo. Ler, escrever, contar, narrar, dançar, jogar são produções do sujeito humano, que é corpo. Desse modo, precisamos avançar para além do aspecto da instrumentalidade. O desafio está em considerar que o corpo não é instrumento para as aulas de educação física, ou ainda um conjunto de órgãos, sistemas ou objeto de programas de promoção de saúde ou lazer. A gestualidade ou os cuidados com o corpo podem e devem ser tematizados nas diferentes práticas educativas
propostas nos currículos e viabilizados por todas as disciplinas. Embora possamos nos referir a experiências significativas nesse campo, há muitos desafios a serem superados, notadamente no que se refere à superação da instrumentalidade e compreensão da corporeidade como princípio epistemológico capaz de ressignificar nossas paisagens cognitivas e alterar metas sociais e educativas. Logo, ao perceber que não é possível ir em busca de um corpo sem história e ao reconhecer a responsabilidade que possui ao colaborar com a reescrita dessa história, a educação tem o desafio de permitir desabrochar as subjetividades, abrindo espaços que possibilitem aflorar o ser, que ao se modificar constantemente, modifica o ambiente, na sociedade, na cultura, no saber. Uma educação que seja capaz de fazer desvendar a capacidade criativa de um corpo que, ao viver, se reestrutura mediante imprevistos, fazendo desvelar a complexa condição humana. A educação poderá reconhecer tanto as diversidades individuais e culturais, como as possibilidades de comunicação entre os seres humanos, podendo refutar a hierarquização entre as diferentes culturas, como defende Lévi-Strauss. Nesse sentido, os professores poderão abrir espaço para que os alunos possam refletir sobre suas individualidades, sobre a sociedade em que estão inseridos, permitindo também o reconhecimento da variedade de culturas e a possibilidade de diálogo entre elas. O desafio faz-se presente e urgente. E essa foi mais uma videoaula de corporeidade. Até a nossa próxima videoaula. Até lá!